Bem, olha, ela diz aqui, ó. Sonhei que um homem me levava numa caverna dentro do mar. Eu já estive no mar, no fundo do mar, do Atlântico. É uma viagem astral que eu fiz, eu vou contar para você agora. Não tinha, já lá tinha cristais bem brilhantes. Eram lindos. Ele me levava voando e me falava onde eram, me falava onde era, mas não lembro e acordei. O Oceano Atlântico, né? O Oceano Atlântico, ele é um continente afundado. E eu me lembro, isso aí é uma questão de DNA, essa caverna está ligada a DNA, né? Caverna geralmente está ligada a DNA. Depende do sentido da caverna, mas a caverna ela tem sentido de DNA, esconderijo, né? E depende do sentido. Nesse sentido aí, pode estar ligado a DNA, sim, e pode estar ligado ao fundo do mar. Eu já sonhei, aqui na minha casa, dormindo, aí eu saí do corpo, eu olhei para mim, deitado na cama, né? E aí puxei para o mar. E lá no mar, eu andei mais ou menos umas meia hora em cima do Oceano Atlântico. Passei pela capital, João Pessoa, e entrei para dentro do mar. E eu vi o mar passando e eu voando, e tem alguém do meu lado. Chegando depois de uma hora, meia hora, uma hora, eu cheguei no mar profundo, né? Isso há 14 anos atrás. E aí, nesse mar profundo, a pessoa que está ao meu lado mergulha e eu mergulho também. Aí quando eu mergulho, eu me vejo dentro de uma bolha. Era uma bolha que não deixava a água entrar. E eu parecia uma placenta. Eu botava o dedo assim na bolha, fazia... Mas para onde eu ia, essa bolha ia, mas era muito profundo o mar. Moral da história, esse sonho mostrava que o Oceano Atlântico não era um oceano, ele era um continente. Eu coloquei o nome de continente adâmico. Você coloca assim, continente adâmico, Joilson de Assis. Aí você vai me ver na praia falando, isso há 13 anos atrás. E aí, cheguei em uma cidade onde os degraus eram 1,5 metro de degrau. Olha, os nossos degraus são 15 centímetros. Esses degraus que eu cheguei lá eram 1,5 metro. Era quase da minha altura o degrau. Era uma cidade que misturava gigantes com anões. A população que habitava lá era uma população que a religião deles era energias. E os inimigos deles eram os anões de olhos verdes. A caverna, pastor, não era no fundo do mar, era tipo uma ilha. Ótimo, uma viagem astral, né? Mas essas cavernas que eu fui foi lá dentro do fundo do mar. E ele explicando que o fundo do Oceano Atlântico, ele era um continente. O continente não é que houve o Pangeia, a separação dos continentes. Nunca houve separação de continentes. E o que houve, pastor? Um afundamento. Olha! Olha, 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 olha. Houve um afundamento. Então, todo esse continente, lá de cima para até embaixo, ele afundou em torno de 2 a 3 quilômetros para baixo. Um terremoto. No dilúvio houve esse terremoto. E aí o oceano desceu. E a água explodiu em alguns buracos. Olha. E aí, lá tinha muitas cavernas, tinha cachoeira. Aí tinha hora que eu via que era dentro do fundo do mar, e tinha hora que eu via no tempo antigo, no tempo pré-diluviano. Olha. Aí tinha a religião deles era energia. Eles acreditavam numa energia viva. Era uma energia viva que produz tudo. E eu não sabia do éter. Não sabia, dentro de Deus, eu não sabia o que era éter. Entendeu? E eles falaram para mim, 1 mais 1 é bem mais do que 2. Olha, a forma geométrica emite e recebe
ondas. Então ele começou a falar palavras que eu não sabia, e ele dizia: nós somos adeptos da energia viva. A energia viva. E ele falou: no mundo das energias, 1 mais 1 é bem mais do que 2. E aí eu entrei nas cavernas, tinha umas pedras pretas onde eles se deitavam. Eles eram uns homens de 3 metros de altura, mas eram normais, não eram gigantes, deformados não. Eles deitavam numa pedra, uma pedra preta, e então eles sonhavam. E eles disseram: desta forma nós investigamos todo o universo, através de sonhos e viagens astrais, numa pedra preta, chamada uma pedra como fosse sabão, pedra sabão preta. Essa pedra, aí tinha as camas de pedra preta e tinha uma clarabóia. A clarabóia focava a energia em um cosmo. Então ele foi me ensinando várias coisas que muitas vezes eu falo hoje aqui, e você diz: de onde é a fonte? Olha a fonte aí. Eu não conhecia nesta época a energia éter, mas ele falou: somos adeptos da energia viva. A nossa religião é energias. E os inimigos deles eram os anõezinhos pequenininhos, de olho verde, né? Não eram muito anão, não. Mas porque eles eram grandes, então os caras pareciam uns anão. Eram uns anão assim de 1 metro, mais ou menos. Muito raivento. E os anãos viviam atacando eles. E eles eram gigantes bonitos, cabeludos. Eram uns caras grandes, 3 metros e pouco. Olha. E aí eu visitei a cidade deles, tinha cachoeira, e eles me falaram: bem, isso foi um sonho, gente. Aí você decide se acredita ou não. Eles me falaram que o Oceano Atlântico não era um oceano, era um continente. Era um continente chamado Adâmico, por causa do nosso pai Adão. Olha. Enquanto ele me conversava comigo, os anões atacaram a gente. E os anões velho doidos. E usavam sarabatana. Ficavam cuspindo flecha na gente. Os gigantes metiam espada. Eles eram doidos da cabeça, os caras. Esses anões queriam conquistar os gigantes de todo jeito. Aí eu cheguei à conclusão que nem todo gigante é ruim. E nós era gigantes. Aí da onde vem a teoria da terra murcha? A teoria da terra murcha, eu nunca ouvi falar da terra. Quem criou foi Joyce de Assis. Teoria da terra murcha. Ou seja, nessa teoria da terra murcha, Joyce de Assis diz que nós éramos gigantes. Todos nós éramos gigantes. Aí a terra era quase o dobro. Não era o dobro, era quase o dobro. E a lua era bem pertinho. A lua era metade da distância que ela é hoje. Praticamente a gente quase tocava na lua. E foi exatamente isso que provocou o dilúvio. Deus afastou a lua. Olha, interessante isso, né? Eu passei a noite toda no fundo do mar. Na verdade, tinha hora que eu via que era fundo do mar e tinha hora que eu via que era o passado. Aí já não tinha água e tinha sempre um cara do meu lado, né? E eu conversando, e os gigantes me receberam muito bem. Tudo era gigante, só tinha esses anãos velho doido que, né? Olha, que legal, né? Me pergunta mais, aí veio a teoria da terra murcha, ou seja, que nós diminuiu de tamanho. Tudo diminuiu, tudo. É como a velhice, né? Em algumas pessoas diminui, tá? Olha, e aí os gigantes eram do bem, eles me tratavam muito bem, conversavam, e eles diziam: essa pedra preta é para nós fazer uma viagem astral, você está numa viagem astral. Ele avisava. Olha, tudo isso aqui, não existia água, nós éramos um continente imenso e rico, e cheio de tecnologia. Olha, esses gigantes tinham família, esses gigantes eram nós. Nós éramos gigantes. Aí surgiu a teoria da terra murcha. Veja aí no nosso canal, teoria da terra murcha. Nessa teoria da terra murcha, Joyce de Assis diz que a terra era 1/3 a mais e que a lua era próximo da terra. Existia muito mais oxigênio e ozônio. E por isso que existiam tartarugas tamanho de um fusca, macacos tamanho de um caminhão.
Então não era somente o ser humano, nós éramos gigantes. Essa teoria foi fundada nesse sonho. Eles não estão vivos, alguns deles foram guardados em cavernas. E são gigantes bonitos, viu? Porque a gente pensa assim, um gigante... Esse gigante... Não, homens bonitos, mulheres lindas, vestidos, né? É como se eu estivesse numa tribo pré-diluviana. E eles eram gigantes normais, ou seja, ele tem os pés, quase 1 metro de pé, mas o pé era normal. A mão tudo era normal, não era deformada. Eles não comiam gente. Mas tem esses anões que atacavam eles direto. Esses anões eram fruto genético de homens com animais e anjos. Eita, pílula. E o continente todo, você chegando ali na praia do Brasil, não existia essa praia, era um continente só. Não era inundado. Não era inundado. Eu tive lá agora, que está inundado, né? Mas tem hora que eu fantasiava entre um mundo e outro. Os anões eram ruins. Foi isso que porque na igreja a gente pregava que os gigantes eram ruins e tal. E eles não eram ruins. Quem eram ruins eram os anões, doidos do zóio verde, cada olhão verde. E eles... Era fruto genético do lepo-lepo. Olha, com gigantes, com anjos. Olha... Foram todos destruídos no dilúvio. Eles estão mortos. De alguma forma, eu tive contato com eles nesse sonho há 14 anos atrás. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz para o YouTube. O nome do vídeo é Continente Adâmico. Era uma maquinazinha Kodak que eu tinha, que nem visor tinha. Aí eu dizendo, olha, isso aqui... eles têm um zóio verde, mas não era bonito que nem o seu, não. Era um zóio... Não era que eles eram doidos. Era um negócio velho, tipo boneco. Era meio doido da cabeça. E aí ele falou o seguinte, que a Lua, ela era mais próxima. Vamos dizer que a Lua tem 100 metros da Terra. Então a Lua era a 30 metros. Entendeu a comparação? A Lua era próxima. E que nós éramos gigantes. Todos nós éramos gigantes. A Terra era viçosa. Então você encontrava uma manga tamanho de uma jaca. Você encontrava uma jaca tamanho de um carro. Tudo era gigante. Cachorro de 5 metros, 10 metros. Tudo, eles não eram maus. Mas houve um treco-treco geneco. A religião deles, ele falou para mim, a nossa religião é da energia viva. A energia viva, que todo mundo sabe hoje, é a éter. Energia éter. Da éter vem o vril e vem outras energias. A éter, ela é criada no próprio universo. E ela tem opinião, ela é viva. Energia éter. Essa energia era de conhecimento do Antigo Egito. Eu andei na cidade deles, tem uma cachoeira muito bonita. O templo era feito dentro da pedra. Eles eram homens de 3 metros de altura. A minha altura era normal, né? 1,80 m, 1,75 m. E eles eram 1 metro e pouco a mais. Simpaticíssimo. Almocei com eles lá na caverna, né? É como quando eu fui entrando dentro do fundo do mar, é como se eu estivesse entrando no passado. Aí começou, tem as gigantes, cada gigante bonita, a bicha bonita, mesmo mulher normal, né? E elas eram vestidas, não eram nuas não. Olha. Interessante, né? Agora, segundo o sonho, a gente está falando sobre o sonho, viagem astral. Tinha gigantes, devia ter gigante doido por aí, mas quem era doido nos sonhos eram os anões. Os anões, aí o gigante dizia, eles vivem nos atacando. Eles vivem nos atacando, eles vivem para matar nós. E os anões não tinham tecnologia. Eles queriam só matar. Eles eram fruto genético de anjos com mulheres. Olha! O seu sonho foi uma viagem astral. Você é ligado a essa caverna com cristal. Esse sonho, o significado dele é mais astral. O cristal no mundo espiritual está ligado ao astral. Eu achei muito bonito, pastor. Essa caverna, isso mostra alguma coisa no seu DNA.
Caverna sempre está ligada a DNA, uma coisa muito estranha. Aí depende da caverna. A caverna é como fosse veias da terra. O brilho deles era um furta-cor. Eu não conheço furta-cor. É opaco, então, ó, depois que eu conversei, comi com eles, deitei na cama de pedra. Aí eles diziam, ó, através desse... Aqui tem uma clarabóia, aqui tem uma clarabóia, onde eu tô gravando agora, aqui gravando não, tô falando, tem uma clarabóia. Na minha cozinha tem uma clarabóia. No meu quarto tem uma clarabóia. Na igreja tem uma clarabóia. Aí você pergunta, por que Jesus de Assis gosta de clarabóia? É que ele falou que clarabóia, ela concentra a energia de um local. Aí ele dizia, você deita nessa cama de pedra preta, que era um tipo de pedra sabão, e aí você viaja pelo universo e tem contatos com nossos irmãos de outros planos, de outros planetas. Olha que cara incrível, velho. Era como fosse nós mesmo, só que gigante, entendeu? Aí eu me deitei na cama, aí fechei os olhos, planetas amarelo, planeta amarelo, eu nunca vi um planeta amarelo. Planeta amarelo, eu vi cor de ouro. Aí será que é ouro? Sóis cor de rosa, sóis azuis, era planos diferentes, né? Era uma viagem astral tão grande. Aí eu me levantei, almocei, comi com eles. Eram umas frutas grandes, parecida com fruta-pão. Eu não sei que fruta é aquela, não. Aí depois, eles se despediram de mim. Antes de despedir, houve um ataque de anão. Aí tem um exército dele. Os anões... os anões só faziam matar. Os anões eram contaminados por um vírus. Vírus da raiva. Eles viviam, comiam, dormiam, tinham filhos para matar. Eles não tinham outra... Foi o que a Bíblia falou, né? A violência cresceu tão grande que o homem teve que ser exterminado. Era um vírus. Era um vírus que tinha dominado a mente deles, o vírus da pimba dos anjos. Os anjos fizeram genética. Eles misturaram o vírus, da mesma coisa, né? Que nós faz hoje, né? Não é a mesma coisa. Comida, treco usado. Isso foi uma viagem incrível. Isso dá um filme, não dá? E aí os soldados... Os soldados atacavam os anões. E os anões atacavam os soldados. Os caras eram doidos, velho. Um cara de 3 metros de altura, os anões atacavam. Eles tinham umas zarabatanas que eram o diabo. Elas eram os canudos, ele fazia... As flechinhas... Sim, esses anões apareceu naquele filme A Múmia 2. Não tinha aqueles anões na floresta? Bota para girar e diminui o ponto. Sim, senhor. Não tinha aqueles anões na floresta da Múmia 2? Não, Múmia 2. Uns anões doidos da floresta. Quem assistiu, gente? Como é o nome do filme? Tipo Pigmeu. Aqui, anões do filme. Deixa eu colocar aqui para ver se aparece a foto. Pronto, era igual. Olha. Peraí que a gente vai para os sonhos, tá? Vamos para os sonhos, fazer ping-pong dos sonhos. Deixa eu ver aqui. Cadê? Cadê o Google? É porque tem que ser assim chique, né? Anões da floresta, florestar, do filme. Era Indiana Jones, né? Indiana Jones. E aqueles caras tinham jarabatana, velho. Mas, rapaz, era esses doidos mesmo. Filho da mãe. Olha aqui, ó. Cadê? Indiana Jones. Cadê os anões? Os anões filhos da mãe. Os anões filhos da mãe. Que era ligado a um templo. Os anões da floresta do filme Indiana Jones atacavam com jarabatanas. Era daquele jeito, gente. Só que não era tão feio assim. Eles eram mais bonitinhos um pouquinho. Eles pareciam mais com gente. Cadê? Anões que
atacaram Indiana Jones. Esses caras do Indiana Jones, esses homens sabem de muita coisa, porque eles jogam pro código. Cadê os anões, velho? Pigmeus, né? É pigmeus. Deixa eu ver, anões. Anões, pronto. Deixa eu ver se aparece. Se aparecer aí, você me diz, tá? Vamos botar pigmeu. Eu não sei qual é a diferença de pigmeu para anão. Eram uns bichinhos meio doidos da cabeça. Pigmeus. Pigmeus. Pigmeus do filme. Não tá aparecendo, não. Eu não sei o que tá vendo no meu Google. Tá limitado. Monstros da floresta atacam Indiana Jones. Deixa eu ver aqui. Monstros. Pequeninos atacam Indiana Jones. Eles aparecem no filme Indiana Jones, mas não está aparecendo aqui não. Eles são doidos, tá? É o Retorno da Múmia, é? Ah! É o Retorno da Múmia. Não é Indiana Jones não, né? Atacam Retorno da Múmia. Esses caras, eles jogam códigos. Eles não dizem abertamente, não. É o Retorno da Múmia, cadê? É os pigmeuzinhos doidos da floresta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui para continuar, tá? Só um minutinho. Isso é interessante, é uma viagem astral. Deixa eu ver aqui. No filme, o Retorno da Múmia aí no final aquela pirâmide começa a sugar para dentro, né? No filme, o Retorno da Múmia. Não era Indiana Jones, não? Porque tem o Indiana Jones, né? Aqui não está aparecendo, infelizmente. Eu queria tanto mostrar para vocês, né? Eram os doidinhos da floresta. Daquele mesmo jeito, gente. Olha, isso foi muitos anos atrás. Deixa eu ver aqui, né? Tá? Quem souber aí me dê o título, tá? O Oasis, Indiana Jones é top. Vamos dar like, pastor? Bora. Então, eu vou procurar, tá? Eram uns doidozinhos. Você sabe o nome do filme? Era com Indiana Jones. Antes de chegar a uma pirâmide, eles passavam pela floresta e os pigmeus atacavam, né? Aqueles pigmeus eu vi eles de perto, dá medo, eles eram doidos. É isso aqui, ó. Indiana Jones and the Grand Circle. É isso aqui, ó. Mas não aparece esse filme aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Esse filme aqui, ó. Mas não aparece os anõezinhos, não. Os anõezinhos atacam na floresta. Mas eu tive perto de uns caras parecidos com aquele cara ali. Aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Indiana Jones. The Grand Circle. The Grand Circle. Olha. Tem aqui para assistir, Maria. Virgem Maria. Deixa eu ver aqui. Então, em pleno, eu estava conversando com eles e a turma atacou, os pigmeuzinhos atacou.
Era o gigante, meu amigo, pá, matava eles, mas eles eram doidos. Aí o gigante falou que eles viviam só para matar. Eles eram contaminados por um vírus biológico. Olha, é um vírus da raiva, né? Olha. Aí no final, Indiana Jones sobe num balão e a floresta é sugada para dentro da pirâmide, né? Depois, quem achar, por favor, mande para mim. Eu mandei pro senhor, pastor, no zap. Mandou? Ah, que maravilha, Fernandinha do Zóio Verde, obrigado. Olha aqui, ó. Mandou? Vamos ver aqui. Esses merdinhos aqui mesmo. Esses bichinhos aqui, Ave Maria. Só que os anões tinha carne, tinha olho. Eles eram menos horroríveis. Ó, esse bicho aqui. Manda mais ampliado. Esse bicho aqui, pronto. Obrigado, Fernandinho. Aí, ó. Eles atacavam na mata. Só que os anões que atacavam lá, os gigantes, eles eram como se fosse cara de boneca. Era gente mesmo, era menos feio um pouquinho. Só que eles eram doidos e tinham os olhos verdes, bem verdão. Só pesquisar Pygmy, Múmia. Ah, Pygmy, Múmia. O filme O Retorno da Múmia. Eu vou aqui ver se acho, pastor. Obrigado, viu, Fernandinha? Obrigado, Diego. Pesquisar Pygmy. Ó, isso é bom para vocês ficarem sabendo que existe mistério na Terra. Pygmy. Aí eu fiquei achando, na igreja a gente aprende que todos os gigantes são maus. Será que é uma mal interpretação? Hoje eu sei que os gigantes não eram maus. Existiam gigantes maus, mas nem todo gigante eram maus. E nem todo gigante eram filhos de anjo, tá? Tem até um vídeo eu falando sobre, nem todo gigante era filho de anjo. Nós éramos gigantes. Nós era gigante, menino. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Então, no sonho, os doidos devia ter gigantes doidos também, né? Mas era muito grande. O Oceano Atlântico inteiro, pode olhar para ele. Ele era um continente. E vou dizer mais, tá? O rio Amazonas corria ao contrário. Sim, e o rio Amazonas nascia, sabe aonde? Onde é que o senhor pegou essa informação? Pronto, é uma muminha assim, né? Eles usavam jarabatana, só que no sonho eram anões, né? Tinham carne, não era só osso não, tá? Aqui, ó, né? Pronto. E eles atacavam com zarabatana, exatamente isso. Era doido da pílula. E aí eles eram frutos genéticos. O rio Amazonas corria. O rio Amazonas nascia, ó, aqui, ó, né? O rio Amazonas nascia, né? Seria mais ou menos isso, só que menos feio e os zoião arregalados, né? O rio Amazonas nascia no deserto do Saara, e o deserto do Saara era um grande oceano, um grande e profundo oceano. O rio Amazonas nascia no deserto do Saara, ele corria ao contrário. Onde é que eu peguei essas informações? Eu estou dizendo para você onde é que eu peguei essas informações. Aqueles gigantes que Josué encontrava, aqueles gigantes já eram outros gigantes, já eram parentes desses gigantes. E quem disse que todo gigante é ruim? Tá entendendo? Eu sei que os judeus tiveram problemas com os gigantes, mas quem disse que todo gigante era ruim? Entendeu? Nós éramos gigantes. Nós éramos gigantes. E aí, ó, preste atenção, tá? O rio Amazonas corria ao contrário. A lua, dava a impressão que a gente podia pegar na lua. A lua era bem pertinho. Era. O ser humano era viçoso, forte, bonitos. Os gigantes eram muito bonitos. Vão aparecer aí, vocês vão se lembrar de mim. Vai aparecer aí múmias de gigantes bonitos. Os caras eram bonitos. Sabe com que eles pareciam? Pareciam com vikings. Eles pareciam com vikings. Nariz grande, né? Como fosse alemão, viking, esse tipo de gente. Só que com 3 metros de altura.
Nós era gigantes. O rio Amazonas corria ao contrário. Tinha muitas baleias lá no deserto do Saara. O deserto do Saara é o fundo de um oceano que secou. Um oceano que secou. Eu estou te dando informações privilegiadas. E estou te dando a fonte. A fonte foi sonhos. A lua, o que provocou o dilúvio foi a lua que afastou. E o afundamento do continente todinho foi um terremoto. Quando houve o dilúvio, houve um terremoto. Nesse terremoto existiam muitas cavernas debaixo desse continente e essas cavernas afundaram. E tinha água. E quando eles afundaram, a água subiu pelos buracos. A grande fonte do abismo. Olha. Então os gigantes de Josué eram bons. Não estou dizendo que eram bons. Aquele gigante de Josué é muito depois. Eu estou falando na época pré-diluviana. É uma história. De alguma forma, a turma lá do pré-diluviano entrou em comunicação. Isso há 14 anos por aí. Tem um vídeo bem antigo meu no YouTube. Eu fui o primeiro pastor a entrar no YouTube. Continente Adâmico. Continente Adâmico. Joilson de Assis. Continente Adâmico, Joilson de Assis. Aí eu com a câmerazinha, Continente Adâmico, o mundo pré-diluviano. Esse aqui faz 3 anos, 2 anos. O Oceano Atlântico era um continente adâmico. Atlântida, mundo pré-diluviano. Mulheres e anjos, Noé, há 3 anos atrás. Mas tem um vídeo bem antigo. Continente Adâmico. Tem um vídeo bem antigo de 13 anos atrás no YouTube. Eu vou atualizar ele, tá? Ok? Eu tenho informações privilegiadas sobre Nimrod. Olha. E essas informações vêm de sonhos. Então, vamos só para concluir isso aí, tá? Segundo o sonho de Joilson de Assis, nem todos os gigantes eram loucos. E nem todos os gigantes eram filhos de anjo. Nós éramos gigantes, filhos de mulher. A terra murchou. O Oceano Atlântico não existia. O Oceano Atlântico ele é mais baixo do que o Oceano Pacífico. E o Oceano Atlântico ele é mais novo do que o Oceano Pacífico. Ele surgiu a partir de um afundamento. Houve experiência genética no mundo pré-diluviano. Os anjos butaram, sabe o que é butar? Butaram quente e misturaram DNA de mulher com os dele, de mulher com animal. Eles fizeram engebabiba geneca. Engenharia genética. Eles fizeram engenharia genética. O nome desses anjos eram científicos. Eles se identificavam como científicos. Eram os anjos que pegavam a mulher, fazia sexo tudo bem, mas o nome deles eram científicos. Eles diziam, nós somos científicos. É uma espécie de anjo que trabalha com ciência. Ficamos pequenos. É verdade. Exato. Bom comentário. Olha, nós vivíamos até 1000 e poucos anos, mesmo em pecado, tá? E eram muitos viçosos. A gente não era fraco, né? Mesmo depois do PKKK. Do que, rapaz? PKKK, pecado. Mesmo depois do pecado, as mulherzonas, era cada mulher bonitona. Olha, era um mundo assim, estranho, tudo grande. Eu sou pequenininha, mas gosto de tudo grande, só gosto de tudo grande, só gosto de tudo grande. A minha mãe escolheu para me criar, me levou para uma cidade, o nome Campina Grande. Eu sou pequenininha, mas gosto de tudo grande, só gosto de tudo grande, só gosto de tudo grande. A minha mãe me escolheu para me criar, me levou para uma cidade, para o nome Campina Grande, Atlântico. Eu vou tentar achar esse vídeo tem 12 anos que eu fiz ele. Ele está no canal, tá? Eu vou tentar achar ele, que ele é muito antigo, vou tentar atualizar a configuração dele para você achar ele. Esse negócio de Ratanabá,
essas cidades perdidas que estão achando, na verdade eles sempre souberam. A Bíblia sempre disse que existia. É porque eles estão dando uma de doido agora. Eu não sabia, agora... não, a Bíblia sempre disse, naquele tempo habitava gigantes sobre a terra. A Bíblia não fala que o gigante era fruto de lepo-lepo. Ao contrário, o fruto de lepo-lepo com os anjos foi os cabas doidos de guerra. Eu te digo isso, olha o texto sagrado, o texto não diz assim, os anjos possuíram a mulher e nasceram gigantes. Não, os anjos possuíram a mulher e nasceram os grandes guerreiros. Não fala gigantes. Nós é que estamos dizendo que os nefilins são filhos de anjo. É nós, é eles que estão dizendo. Nós éramos gigantes. Filho de Adão e Eva, nossa altura não é essa altura nossa. Nós somos anões. A nossa altura é de 3 metros, a altura do homem. A nossa altura, a terra murchou. Os homens murcharam, os animais murcharam. Existia um elefante de 50 metros. Existia tartaruga, tamanho de um caminhão. Gente, olha a ficha caindo aí, pessoal. Tartaruga, tamanho de um caminhão. A terra era viçosa. A terra era viçosa. Como assim? A terra era viçosa, a carne era viçosa. Agora, tem mais. Posso dizer mais? Eu tenho 1,46. Mas baixinha linda. Você é linda, as baixinhas são lindas, né? É como a música de Roberto Carlos, né? As baixinhas. A altura igual ao de anjo. Nós temos 3 metros. A altura do anjo é 3 metros, 3 metros e 10. Olha, às vezes o anjo diminui o tamanho para não ficar tão desproporcional a nós, né? É como às vezes um anjo se faz de anjo criança para conversar com nós, né? E outra coisa, os gigantes não são filhos de lepo-lepo com os anjos, não. A Bíblia não fala isso. Quem está falando é eles. Eles estão falando que os nefilins são filhos de anjo. Eles! Não, velho. Nós éramos gigantes. O que nasceu foi gente doida. E um vírus que fez um apocalipse zumbiba. Apocalipse zumbiba. Eu vou atualizar, vou procurar, tá? Eu vou atualizar, né? Se eu não me engano, o título do vídeo é bem antigo. Deixa eu ver aqui, tá? Eu gosto de mostrar. Continente adâmico era o Oceano Atlântico. Joilson de Assis. Deixa eu ver se aparece, porque é um vídeo muito antigo. Eu acho que tem que ser atualizado o treco dele. Deixa eu ver aqui. Apareceu a Margarida, olê, olá. Há 11 anos. Aqui, ó, o Oceano Atlântico era Atlântida. Era o Éden de Adão e Eva. Era o continente cheio de civilização. Epa! É um vídeo de 19 minutos. Anota aí, ó. O Oceano Atlântico era Atlântida. Era o Éden de Adão e Eva. Inclusive, o Jardim do Éden é no Triângulo das Bermudas e pertence ao continente adâmico. Esse aí já é um vídeo, no caso faz 13 anos mesmo. Esse vídeo tem 11 anos, mas já é editado. Ele foi editado aqui, ó, tá editado, tá vendo? Então ele é anterior. Eu vou colocar aqui continente adâmico Joilson de Assis para você achar ele, tá? Mas o título dele é esse aqui, ó. Isso aqui foi assim, ó, eu liguei a câmera e falei há 11 anos atrás, ó. O título é: o Oceano Atlântico era Atlântida. Era o Éden de Adão e Eva. Era um continente cheio de civilização, tá? Era o continente... por isso que não estava aparecendo. Adâmico.
Adâmico, Joilson de Assis. Continente Adâmico, Joilson de Assis. Estou colocando agora, então não vai aparecer no busca não. Vai aparecer assim, o Oceano Atlântico era Atlântida. Era o Éden de Adão e Eva. Era um continente, né? Vou botar continente. Um continente, deixa eu ver aqui, cheio de civilização. Olha. Era um pronto. O título vai ficar assim, ó, para você achar ele melhor, tá? O Oceano Atlântico era Atlântida. Era o Éden de Adão e Eva. Um continente cheio de civilização adâmico. Joilson de Assis, continente adâmico. Se você colocar continente adâmico, possivelmente agora não aparece, mas o Oceano Atlântico era Atlântida, Joilson de Assis, aí aparece. Mas eu vou colocar aqui, ó, continente adâmico. Faz 13 anos que eu tive esse sonho. Aqui no vídeo faz 11 anos, mas esse vídeo já está editado, tá? Então, o vídeo original eu vou ainda achar, ele deve ter 13 anos por aí. Foi depois que eu tive esse sonho. Aí lancei a teoria que o rio Amazonas corria ao contrário. Olha, o bom que o YouTube, ele guarda datas. É fantástico. Esse vídeo faz 11 anos, velho, que eu fiz. Olha. E aí, ó, é o continente adâmico. O continente adâmico. Na verdade, é o continente atlântico. Continente Atlântico. Era o Oceano Atlântico. Era o Jardim do Éden. Era o Jardim do Éden. Pronto, Jardim do Éden. Joilson de Assis. Pronto, e você acha esse vídeo agora, tá? O continente adâmico, o Oceano Atlântico, era o continente... Era Atlântida. Pronto, tá aqui, ó, mais antigo. Não, aqui é 11 anos. Não. Teoria do continente adâmico, 11 anos. O outro é teoria do continente adâmico, 11 anos. Pronto. Eu acho que só tem esses mesmo, que eu editei o vídeo, né? Então, ó, olha só aqui, ó, tá vendo? Aí eu falo, né, sobre essa teoria e que nós éramos gigantes. A nossa altura era diferente. Até porque a Terra era viçosa, né? Nós temos poderes que hoje não pode ter, como transformar em bicho. A magia era para lascar. A magia era para lascar. A magia era para lascar. Porque os homens tinham mais força. E se um homem transasse com uma jumenta, um cavalo, pegava. Hoje não pega mais não. Tá fraco. Tanto o cavalo tá fraco, como o homem está fraco. Mas antigamente emendava. Se o homem transasse com uma macaca, um cachorro, pegava. Aí ficava homem e cachorro. E os anjos fizeram essa mistura. O nome deles eram científicos. Olha, o nome deles eram científicos. Depois dá uma assistida nesse vídeo. Não tem edição, não tem só um nomezinho assim. Editado é um nome, né? Não tem... É o continente adâmico, tá? E você vai gostar muito desse vídeo. Isso, eu retratei um sonho que eu tive, está aí, né, no YouTube. Esse sonho, o que eu aprendi desse sonho? Eu aprendi que nós éramos gigantes. Aí depois você dá uma olhadinha, teoria da Terra Murcha, Joilson de Assis, teoria da Terra Murcha. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa. Sonhei com... Ganhava, tal, paz e luz, todos do chat. Então isso foi uma viagem astral. No nosso canal, nós também ensinamos você a fazer viagem astral, tá? No canal tem como você fazer viagem astral. As viagens astrais aconteceram comigo naturalmente devido a uma oração que eu fazia. Voltava para o passado constantemente. Aí nessa volta ao passado eu era padre, bispo. Eu vivi em 1840, no sonho, né? Em 1625, eu era holandês. Em 1530, eu era espanhol.
Depois, em 1560, eu era da coroa britânica. Então, essas viagens ao passado, quando você volta, você traz o que você viveu. Você está entendendo? São os parentes que eu tinha no passado. Então, eu sonhei sendo padre, Frei Lourenço de Benzó. E aí, o Frei Lourenço, tem Frei Domingues. Quando eu voltei apaixonado pela Ave Maria. Olha, eu sempre gostei da Ave Maria, tá? Mas apaixonado mesmo. Então, eu já sonhei sendo bispo, sendo padre, né? Dirigindo a igreja católica em uma ilha cheia de coco. E tinha um bispo muito brabo, né? E aí eu conto essas histórias. A partir desse momento, eu vou contar um pouco das viagens que eu fiz. Então, o que essa viagem astral me ensinou, né? Sim, tipo isso aí, Fernandinha. Memórias de parentes. Eu não acredito em reencarnação. Eu acredito em memórias de parentes. E você pode acessar essas memórias. É o que eu estou falando. Gente, olha a profundidade do que eu estou falando. Tá pegando ou não tá? Eu não acredito em reencarnação. Joicinho de Assisim sempre será Joicinho de Assisim. Entendeu? Se houvesse reencarnação seria muito bom. Eu gostaria. Mas não deixaria de ser eu. Então, assim, quando eu fui Frei Lourenço de Benzó, não, era eu, a mesma carne, era um parente meu, Frei Lourenço de Benzó. Eu dirigi a igreja do convento de São Francisco, na cidade de Nossa Senhora das Neves, em 1890, no meio de uma guerra de lascar. Na cidade de Nossa Senhora das Neves, 1890. Eu cheguei lá, era 1870, eu cheguei uns 10 anos antes da guerra. A guerra contra o Recife. Olha, aí também fui Frei Domingos, foi holandês, olha, e eu tive uma guerra com um oficial português, eu acabei matando ele, no livro está escrito, né? Porque ele matou minha esposa, né? E eu encontrei um cara que é a cara dele, velho. É a cara dele. É um dominante da região, né? É só botar a roupa, ele tem um babado no pescoço, né? Olha. O que acontece? Quando você sonha com o passado, quando você volta do passado, você traz a informação dos seus antepassados. Isso acontece com a cobra. Com a cobra. A cobra sabe de tudo que os seus antepassados sabem. Isso acontece com a mulher XW. A mulher XW. Da onde eu tirei essa história da mulher XW? Da onde eu descobri que tem mulher que engravida sozinho sem homem? Eles não revelam. O sistema sabe de tudo, mas eles não revelam. Da onde eu vi isso? Dos sonhos. Eu descobri que tinha mulheres que engravidavam sozinhas sem precisar de macho. E que Eva engravidou de Abel sem precisar de Adão. Epa! Como? Como é que eu descobri que o rio Amazonas corria ao contrário? Que o deserto do Saara era um oceano enorme, tinham baleias lá de 40 metros, 50, 80 metros. Baleias. E estou te dizendo, segundo o sonho, tá? Nós éramos gigantes, a terra murchou que nem um balão. A terra era maior. Era mais maior. Olha, a terra era mais maior, ela murchou de alguma forma, a gente reduziu, né? E a experiência genética dos anjos com as mulheres foi que provocou isso tudo. Não foi lepo-lepo, Deus fez o homem para transar mesmo. Mas não foi lepo-lepo não, porque as mulheres transavam com homens sim, e com anjos. E anjo pegava mulher, pegava homem, era uma confusão danada. Porém, os anjos resolveram mudar a genética. Quando a Bíblia fala, os homens resolveram casar com as mulheres, ou seja, eles fizeram alianças genéticas. Então, sim, a nossa altura, o nosso tempo de vida, a gente vivia 1000 anos, mesmo no pecado.
Hoje o cara chega a 90 anos cagando nas calças e mijando nas calças, pô. Foi muito, né? Foi muito grave isso aí. E Deus teve que destruir a humanidade porque eles fizeram exatamente o que nós estamos fazendo. Eles estão colocando dentro de nós o DNA, na comida DNA, porque o mundo espiritual, eles sempre fazem a mesma coisa. A Bíblia não fala: o que houve, haverá, e aquilo que acontecer, acontecerá. Cristo não falou: o que houve no pré-dilúvio acontecerá no tempo de Noé, vai acontecer de novo. O que houve no tempo de Noé? Uma mutação genética. Eu tive o prazer de conhecer homens originais. Nós homens somos bonitos, somos lindos. As mulheres gigantes eram a coisa mais linda do mundo. Agora tem uns gigantes proporcionais. A nossa altura era 3 metros, a tribo toda lá é 3 metros, mas tinha homem de 20, 25 metros. Já era manipulação de gigantes. Manipulação genética. Olha, não é que 3 metros é enorme, não. Para nós 3 metros é enorme, mas naquela época não era enorme. Olha, agora tinha homens de 20 e 30 metros de altura. Esses homens de 20 e 30 metros de altura eram homens geneticamente modificados. O que nós estamos entrando nessa hoje, né? Aí tinha homem cachorro, homem boi. Era uma mistura genética danada. Só que escapou um vírus. E o vírus que acabou com o mundo pré-diluviano chama-se vírus da raiva. Eu vi esse vírus. Ele parece um tapuru preto. A forma dele parece um tapuru preto. Ele vive nas sombras. A questão, olha a Lua, a questão é que quando você faz uma viagem astral, você volta trazendo as informações privilegiadas. Então, não é vantagem você ir para o inferno. Tem crente que vai toda hora para o inferno ver os pastores lá. Vá para o inferno não, vá para o passado. Aí você evolui. Por exemplo, eu sonhei sendo Frei Lourenço. Então as informações que Frei Lourenço da Igreja Católica tinha, eu passei a ter. Você talvez não esteja vendo a profundidade. Para algumas pessoas vai ser loucura. Aí você sabe que a sabedoria não é de todos. Mas para uns vão dizer: puxa vida! Puxa, por que a carne quer conhecer outra carne? Conhecimento. O prazer exatamente é isso. É uma troca de conhecimento. Não é mais nada do que isso. Mais nada. Olha, então assim, quando vamos dizer que você sonha, como é que um pastor sonha sendo padre? Que danado foi isso? Aí sim, para terminar esse sonho aí, que começou com o sonho de Fernandinha, eu voltei, né? Então eles se despediram de mim, aí eu me vi dentro da bolha de novo e subi na água. Era profundo, viu? Aí subi, dei aquele voo do oceano de volta para o continente, né? Aí eu cheguei em cima da minha casa, a casa que eu sempre vivi, essa casa que eu tenho hoje, né? E na época eu tinha uns 140, 160 quilos, era bem gordão. Aí eu tava dormindo com buchão, só de cueca. Aí eu parei em cima da casa, olhei para baixo, aí eu não vi o teto. Eu vi aí eu deitado. E roncando. Eu não ronco, velho. Esse sonho tá errado, que eu não ronco nem solto o pum. Assim, de vez em quando, né? Olha! Eu roncando, dormindo, roncando, só de cuequinha de couro. Oxi! Tão inocente o menino, coitado, dormindo sozinho. Ai, meu pai. Epa! E aí, eu olhei para baixo, buchão. E a Alcione se apaixonou por esse bucho. É incrível, né? Tem mulher que não gosta de bucho, não, né? Olha, mas ela gostou do bucho, tá? Um buchinho é bom, no feijão é muito bom um buchinho. Eu sou fanático de um buchinho, tá? Aí eu olhei, tava eu deitado só de cueca, com buchão, bem gordão, que eu tenho os peitão. Aí eu falei, oxe, começou buchudo. E roncando, velho. Eu tava roncando, meu irmão. Roncando. Aí eu olhei pra dentro dele, olhei pra eu assim e falei, caí dentro dele. Eu caí dentro dele. Foi. Eu olhei pra ele e fiquei, oxi, eu tenho buchão.
Olha. E ronco. Eu roncando, eu vendo eu roncando. Olha. Aí eu olhei pra eu fiquei olhando pra ele e falei, caí dentro dele. Aí quando eu caí dentro dele, eu me levantei. Quente, passei a mão na nuca, tava pegando fogo. Por isso que, pode olhar, quando você faz uma viagem astral, quando você volta, sua coluna tá pegando fogo, velho. Epa! É o baixar de informação. Aí eu me levantei e disse, que viagem, velho. Que viagem. Aí viagens como essa, eu já fui pra tribos maia, eu já sonhei sendo maia, sacerdote maia, e assim por diante, tá? Eu vou contando, eu vou saltando devagarzinho essas viagens. Agora, qual a vantagem de ter uma viagem dessa? Me diga. Uma coisa dessa a gente nem conta porque as pessoas vão pensar que a gente é doido, mas o cara evolui, velho. Evolui. Hoje, como é que eu ia saber que o rio Amazonas correu ao contrário? E como é que eu ia saber que a Terra murchou? E como é que eu ia saber que a Lua se afastou da Terra um pouquinho? E que o Oceano Atlântico não era um oceano, era um continente seco e enorme. Mas tinham muitas cavernas, e essas cavernas desceram com o terremoto. Olha, o que o senhor fazia nos Maia? Aí é uma informação interessante. Dá um filme. Então, ficou aí no fundo do mar? Então, segundo já assistem civilizações enormes. Os degraus são de 1,40 m, 1,50 m, tá? Eu andei nesses degraus. Os caras são enormes, mas tem gigantes maiores. Tem gigante de 30, 40 metros. Mas a tribo que eu fui era normal. O normal era 3 metros. Os anões já eram alterações. Os anjos começaram a brincar de ser Deus. Começaram a misturar homem com animal, homem com planta. É exatamente isso. Estão misturando a gente com vagalume. Se de repente a sua bunda acender, é porque estão misturando você com vagalume. Vagalume. Eu não sei o que eles acharam dentro do vagalume, que eles estão colocando em você vagalume. Então, se um dia você estiver no quarto e sua bunda acender, começar a piscar, é porque você está virando jacaré. Tome! Fulano avisou, não avisou? Ninguém acreditou, né? Tome! Eles vão mudar tudo, não tem como fugir não. A alimentação toda transgênica, não tem como fugir não. Só Deus, tá? Aí estão misturando um homem com vagalume. Eu não sei por que eles escolheram vagalume. Então, se de repente você estiver no seu quarto e sua bunda começar a piscar, é porque você está virando uma vagaluma. Tome! Olha! Aí eu vivi coisas lindas. O território era lindo, é tudo gigante. Como é bom a gente andar e não se cansar. Olha, sabe o que eu notei também? Que o ar do pré-diluviano era maior, mais forte o ar. O oxigênio era mais forte, o oxigênio. Isso explica o tamanho dos vikings e a saúde dos vikings. O povo que mais tem saúde na Terra é os vikings. Por quê? Países Baixos tem mais oxigênio. O quê, pai? Países Baixos tem mais oxigênio. Holanda, Noruega são países chamados Países Baixos. E os Países Baixos têm mais oxigênio do que os países altos. Aí você vê, os países altos, aqueles caras lá do Chile, eles têm 1,10 m de altura. O oxigênio é fraco lá do Chile, lá naquelas cordilheiras maias. Sim, eu já estive lá nos sonhos. E por que os alemães são grandes, noruegueses? Porque são países baixos. E o oxigênio concentra mais num lugar baixo do que num lugar alto. Tome! Bem, eu estou te falando ciência. Eu respirei ar forte lá. E tinha um cheirinho, como fosse ozônio. Ele tem um cheirinho. Você já cheirou ozônio? Quem é que já cheirou ozônio? Ozônio tem um cheirinho de enxofrezinho lá no fundo. Eu acho que a força deles vinha do oxigênio, tá? Era um oxigênio da pílula. E tinha árvores enormes. Árvores de quilômetros de altura. O oceano, o rio lá, o Tocantins não, o Manaus lá, ele era enorme, só que ele corria ao contrário. Ele vinha lá da África.
Olha! Né? Então, assim, você vai para a ciência e você busca os países que são mais baixos, vivem mais, são mais altos. Os países andinos, chamados andinos, países altos, eles vivem menos e são anãozinhos, são pequenininhos. Um peruano, um andino, ele tem 1,20 m de altura, 1,30 m. Por quê? Pouco oxigênio. E por que os vikings são 2 metros, 2,10 m de altura? E o menor... os canibais, eu não vi gigante canibal, não. Agora, os anões eram doidos. Eram doidos. Eles mordiam, foi. Eles quase chegaram perto de mim. Eles atacaram na hora que eu tava lá, foi. E era zarabatana pra tudo que é canto. Mas os gigantes metiam flecha com força. Eles não eram gigantes assim. Nada, eles eram ágeis demais. Olha. Pastor, que história bonita. É bonita, né? Olha. Olha. Eles tinham zarabatana, esses gigantes. O alvo dele era o olho, o nariz, algum lugar frágil, né? Eram doidos. Filho de rapariga, vinha não sei da onde. Eles só viviam de guerra. Só guerreando. Os gigantes não tomaram nada deles, não. E esses gigantes que eu estava lá com eles no fundo do mar do Atlântico, que não era mar, eles eram filhos de Adão e Eva sem alteração. Entendeu? Mas os anões eram. Não, eles têm os 2 olhos. Os olhos deles eram verdões como mato. E eram grandes. Olha. Eles era genética. Os anjos estavam mexendo na genética. Os anjos mexeram na genética. Quem está mandando no mundo da gente, não manda em tudo. É os anjos. São chamados reptilianos. E os reptilianos são anjos serafins. Eles conhecem de muita ciência. Eles não eram demônios, eles eram de carne, que os gigantes matavam ele, mas eles eram doidos. Essa turma todinha morreu. Os gigantes bons, os gigantes ruins, tudo morreu. Eu acho que esses gigantes que eu tive lá, depois eles se misturaram. De alguma forma se misturaram. Porque a Bíblia fala, né? Toda a carne se corrompeu. Esse corrompimento é exatamente a alteração genética. Os reptilianos são serafins, sem asas. Agora tem reptiliano que é bom e tem reptiliano que é mau. Eu digo isso para você, eu tenho informações privilegiadas. Coloca aí, os reptilianos são serafins. Eles comandam o mundo, eles ficam no lugar dos reis, de alguns presidentes que entram no hospital e saem no outro dia. Ali é um serafim. Ele se transforma em gente, ele bota uma máscara. E tem uma notícia dessa com Salomão, né? Salomão trocou com um anjo, e o anjo dominou Israel quase 10 anos. Os anjos dominaram, os anjos caídos, dominaram Israel quase 10 anos, usando a máscara de Salomão. Usando a máscara. Os reptilianos, o primeiro pastor a falar isso fui eu. Tá aí na internet. Quem são os reptilianos? Joilson de Assis. Pode olhar a data. Primeiro pastor para dizer: os reptilianos que ficam no poder em Brasília, lá nos Estados Unidos, alguns deles são serafins. Eles são serafins da turma de Lúcifer. Eles são largatões. São largatos. Eles trabalham em cima de política. Eles vão fazendo manobra. Mas chega uma hora que tem que haver guerra. Porque eles vão fazendo manobra. Se for pela lei, eles vão lá na lei, vão lá e tal. Eles sentam no trono, eles viram juiz, eles viram senador, eles viram presidente. É os reptilianos. Todo mundo sabe que existe reptiliano. Eles são frios, tá? É como o réptil. Réptil é frio. Eles querem dominar a terra e eles têm esse poder de dominar parte da terra.
porque ele não ofereceu a Jesus, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorar. Então ele tem parte, ele tem direito. Eles não conseguem destruir o povo de Deus, mas que eles enchem o saco, enchem. Alguns filhos da nação sagrada são reptilianos. Até porque Salomão fez acordo. Possivelmente Salomão tenha transado com um reptiliano. São bonitos. Quando o reptiliano vira mulher, a coisa mais linda do mundo. E o homem também, tá? Só que eles são frios. Frio gelado. Ele é identificado porque eles não têm temperatura. Mesmo transando, eles não esquentam. Existe isso, tá? Eu digo para você, é teoriba da Cotepipa-Pão? E é verdade. Tem escrito nos livros antigos de Israel, né? Tem escrito nos livros antigos de Israel que Salomão deu o lugar dele para um demônio. Aí ficaram na dúvida se era um gigante, o espírito de gigante, ou se era um reptiliano. Eu acredito que era um reptiliano. Teoriba da conspipapão. Exato. Eu acho que eu vi reptiliano. O olho da pessoa era diferente. São frios. Agora eles não fazem mal a você se você não cruzar o caminho deles. Eles não perdem tempo com ninguém, não. Por isso que eles são frios. Já houve casos de várias mulheres me procurar porque achavam que o marido é reptiliano. E outras acharam que transaram com o reptiliano, porque o cara era gelado. Eles não dão um minuto de paz. É guerra. Eles querem dominar o planeta porque tem a árvore da vida, né? Eles acham que tem direito, né? E eles têm algum direito, tá? Ok? Eles odeiam a gente. Eles não destroem nós porque os anjos não deixam. Porque nós também temos direito. Entendeu? Eles são frios, calculistas, inteligentes. E quando são homens arrões, lindos. Quando são mulheres, é a coisa mais linda do mundo. Mas pode passar a mão gelado. A pessoa conhece, mas quando conhece já é tarde demais. Quando conhece já é tarde demais. Uma cena dessa aparece no filme O Conan, o Bárbaro. Quando ele encontra uma bruxa e ele dorme com essa bruxa se transforma em cima dele. Ali era um tipo de reptiliano. Eles são calangos. Agora lembre-se, nem todo reptiliano é ruim, tá? Existe reptiliano de Deus também. Os reptilianos são serafins. Existem serafins bons e serafins maus. Eles escolhem a mulher para reproduzir. E conseguem, tá? Conseguem. Aí o guri nasce mistura. São frios. São frios. Vários casos de várias pessoas me procuraram já. Às vezes é reproduzir, às vezes não é. É só pegar informação. Sim, é mesmo. No filme Conan tem a Sociedade dos Homens Serpentes. Olha aí. É mesmo, do bruxo lá que vira uma cobrona e luta com Conan. É mesmo, Ana Paula. Olha, agora você me lembrou, bem lembrado. E o cara era atrás do aço, ele disse, eu procurava o poder, mas o maior poder para mim agora é a religião. Aí ele se transforma numa cobra, né, e ataca Conan. Olha. Agora são lindos. Quando é uma reptiliana, no instante viram a celebridade. Não dá para saber. Não dá. Eles se escondem. O QI deles é 30 vezes mais do que nós. Eles só não destroem nós por causa dos anjos. Miguel e os outros anjos não deixam, não. E aí você vê que ele faz parte de um culto de serpentes, né? Os caras... Aí o serpentão lá diz, pule daí. E o cara... né? Este é o verdadeiro poder. É o domínio da mente dos humanos. Porque ele estava atrás do poder, atrás da espada. Foi onde ele matou o pai e a mãe de Conan. Mas ele descobriu que a espada não é tão poderosa quanto a religião. Olha!
Então a questão, né, eles disfarçam muito bem. A parte emocional deles é que é fria. Eles são frios. Eles fingem amor. Às vezes nasce criança sem sentimento, sabia? Nasce criança sem sentimento. Já é uma influência dos reptilianos. Nós temos um cérebro reptiliano, que é esse traseiro aqui é reptiliano. Nós também somos serpentes. Mas os reptilianos que eu me refiro são chamados serafins. Não, eles não se apaixonam, não. Alguns sensitivos conseguem ver. Mas é bom nem ver, sabe? Porque eles estão na deles. O domínio que eles querem é mundial. Eles não vão se preocupar com você, não. Eles nunca se preocuparam com bunda, com peito, com sexo. Eles querem o poder. Não querem saber de nada, não. Agora, se a pessoa cruzar o caminho deles, ou o cara vai com as costas quentes, ou eles exterminam a pessoa. Tá? Aí eles encantam a pessoa. Eles encantam. Tem até a música, né? Que é aquela música que eu desconfio que é para o anjo caído, né? Como é o nome daquela música que diz que os olhos têm olhos de mel? Então você me apareceu. Estrela que caiu, né? Anjos com olhar de mel. Como é aquela música desse? É música linda, viu? É música linda. É assim, você me apareceu, invasor do planeta amor. Eu tô pegando a música. Invasor do planeta amor. Você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu. Eu tô toda arrepiada. Você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu, com olhos de cristal, me enfeitiçou. Eu nunca vi nada igual. De repente, você surgiu na minha frente. Luz, Lúcifer, luz cintilante, estrela, estrela em forma de gente, invasor, invasor do planeta amor. Você me enfeitiçou, me ama, lá. Isso trata-se de um amor entre a Eva e a Lúcifer, né? Mas essa música é pra lascar, velho. Se essa música não for o que eu tô pensando, é muito parecido com o que eu tô pensando. Ó, vamos lá? Bora, ó. Você é um anjo lindo que caiu do céu, com olhos de cristal, me enfeitiçou. Eu nunca vi nada igual. De repente, você surgiu na minha frente. Luz cintilante, estrela em forma de gente, invasor do planeta amor. Você me conquistou, me olhar. Luz cintilante remete a Lúcifer, né? Agora a música linda pra lascar, velho. Mas pense numa música linda pra lascar, não é pra lascar mesmo. Essa música é perfeita. A música, a voz, né? Olha, invasor do planeta amor, você me enfeitiçou. Olha, invasor do planeta amor. Música, com olhos de cristal, me enfeitiçou. Eu nunca vi nada igual. Olha, meu coração pulou. Você chegou, me deixou assim. É linda, maravilhosa, perfeita. Essa música é a coisa mais linda que eu já vi. Com os pés fora do chão. Então, saiu os pés fora do chão significa que a pessoa está sem rumo, saiu do padrão. Ó, meu coração, isso pode ser homem e mulher? Pode. Mas é uma música muito espiritual, ó.
Meu coração pulou, você chegou e me deixou assim, com os pés fora do chão. Pensei, que bom, parece enfim acordei. Houve um despertar, ó. Parece enfim acordei. Novos conhecimentos pra renovar meu ser. Faltava mesmo chegar você, assim, sem avisar. Essa música é espiritual demais, velho. Só me lembro de Adão e Eva e a serpente. Para acelerar um coração que já bate pouco, de tanto procurar por outro, anda cansado. Mas quando você está ao meu lado, fico louco de satisfação. Solidão nunca mais. Lindo, lindo, perfeito, perfeito, perfeito. Aí agora vem. Você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu. Que anjo lindo é esse? Com olhos de cristal. Lúcifer me enfeitiçou. Eu nunca vi nada igual. Ela nunca tinha visto. É porque eu tô falando em latim, menino. Aprenda latim. Ela nunca tinha visto nada igual. Ó, de repente você surgiu na minha frente. Frente quer dizer vida. Luz tão cintilante. Lembre-se que o nome é luz. Luz cintilante, aquele que brilha. Estrela, estrela que caiu. Estrela em forma de gente. Invasor, invasor do planeta amor. Você me conquistou. Então ele conquistou. Esse planeta tem uma parte de Lúcifer porque ele conquistou. Olha, ele tem direitos, mas Jesus tem mais direito. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Se isso for espiritual, que possa ser que não seja, tá? Meu olhar, me olha, me toca, me faz sentir. Isso aí ia dar outro sentido, ó. Me olha, me toca e me faz sentir. Me olha, me toca, me faz sentir que é hora e agora da gente ir para onde? Oxi, se não foi Lilith e Lúcifer, pode ter sido a nossa mãe, Eva, mas essa parte que hora de ir pode estar ligada a Lilith, tá? Se essa música foi espiritual, se não for é apenas um homem ou uma mulher. Olha, olha, me olha, me toca, me faz sentir que é hora agora da gente ir. E ela foi. No caso da primeira mulher de Adão, foi embora, velho. Ela criou asas e foi embora. Meu coração pulou. Agora, escute com os olhos espirituais, tá? Ó, os ouvidos espirituais com os olhos. Meu coração pulou, você chegou e me deixou assim, com os pés fora do chão. Pensei que não, parece enfim acordei, pra renovar meu ser. Faltava mesmo chegar você, lindo, lindo. Assim sem avisar, acelerar o coração que já bate pouco, de tanto procurar por outro, anda cansado. Mas quando você está de lado, fica louco de satisfação. Você caiu do céu, você caiu do céu, você caiu do céu. Um anjo lindo que apareceu, um anjo lindo que apareceu, um anjo lindo que apareceu, com olhos de cristal, com olhos de cristal, com olhos de cristal, me enfeitiçou. Eu nunca vi nada igual, de repente você surgiu na minha frente.
Luz, luz cintilante, luz cintilante, luz cintilante, cometa em forma de gente, invasor do planeta amor. Você me conquistou, me olha, me toca, me faz sentir que é hora e agora da gente ir. Não é profundo? Primeiro é lindo, né? Essa música é linda, formidável. Quem fez essa música, parabéns, né? Mas tem assim um sentido meio treco-treco, não tem? Se a gente for levar pro lado do espiritual, né? Olha, ainda bem, pastor, que foi na frente. Surgiu na frente. Vou mandar uma carta. Deixa eu ver como vou chegar. Eu queria o comentário de vocês. Pode ser um casal, né? Um casal que se apaixona, né? Olha, as 7 leis hermenêuticas. Tem um vídeo nosso falando sobre as 7 leis hermenêuticas. Joilson de Assis. As 7 leis de Totes. Essa música foi a novela das Mulheres de Areia. Olha. Lara 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 la lara 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 lara. Agora, meu amigo, que música forte, não é verdade? E quando você escuta essa música, ela fica na sua mente. Você fica o dia todo larali, larararara. Eu posso apostar que quando eu terminar a programação aqui, você vai entrar nos redes sociais e vai ouvir essa música. Tem uns clipes lindos, né? É um casal muito apaixonado. É da França, rapaz. Não é da... Esqueça esse negócio de França, rapaz. Música da novela Mulheres de Areia. À noite vai ter lua cheia, tudo pode acontecer. Quem eu amo vem me ver. Sexo e manjar, tudo a ver com o mar. Olha os títulos: Mulheres de Areia. À noite à noite a lua vai ser cheia. Tudo pode acontecer. Quem eu amo vem me ver. Sexo e manjar, tudo a ver com o mar. Essas novelas são muito espiritual. Essa música é romance puro. Obrigado. Olha que coisa, rapaz. Interessante, né? Tem algum comentário pra gente ir pros sonhos? É chá de gengibre, é? Olha, ótimo. Uma delícia. Deixa eu ver aqui. Eu achava essa da meia-noite era lobisomem. Eu não entendi. Então, viu aí a viagem astral? Quando você faz viagem astral, você evolui. Principalmente quando você faz para o passado. Nós fazemos isso direto. Fazemos isso direto na cama, dormindo, né? E faz acordado também, tá? Viagem astral, ela pode acontecer acordado e dormindo. Acordado, o mais comum é a morte da bezerra, né? O cara fica... Acorda, rapaz! O cara fica viajando, né? Oxe, o que é que tu tava pensando? Eu tava pensando nada, tá? Epa! Vai, como é? Assim, ó. Acorda, rapaz! É uma viagem astral que o cara tá fazendo ali. Aí tem dormindo também, cara. Não. Tonhão, não. É uma viagem astral, tá? Tem viagem astral também no amor e na música. Você tá ouvindo uma música aí. Na igreja, você... o pastor tá pregando e o cara tá... Então, a gente pensa que viagem astral só faz dormindo, né?
veja aí, como fazer uma viagem astral. Eu te ensino a fazer viagem astral até acordado. Aí você vai fazer suas viagens, tá? E vai ter suas experiências paranormal. Olha! Olha, meu marido fala dormindo, pastor. Isso é um perigo! Um perigo! A mulher fica sabendo de tudo. Pare, pare! Olha, olha. E o cara dormindo e a mulher, Tonhão, sai, Tonhão. Não, não. 5 vezes não dá. Que, rapaz? Ave Maria! Lascou, velho, essa viagem astral meio desmantelada. Olha. Eu também falo muito dormindo. Eu parei de falar porque a madame fica escutando, né? Para não contar meus segredos de Marte. E tem um negócio que você faz com chulé. O cara conta tudo da vida. Eu já fiz já. Conta tudo. Sonho acordado, viagem astral. Veja aí, viagem astral, Joyce de Assis, tá? O cara dormindo e não, Tonhão. A mulher do cara, não, Tonhão, não. 6 vezes não. O que, rapaz? Lascou. Olha, olha. Eu já dei uma travesseirada na cara do meu marido para dele parar e eu dormir. Eu conversava muito quando eu era solteiro, mas conversava demais, né? Olha, minha mãe que dizia que a gente conversava demais. Meu marido fala, abre os olhos, você pode fazer viagem astral sentindo um cheiro, por exemplo, você sentir um cheiro de um perfume, aí você se lembra de alguém, isso é uma viagem astral. A viagem astral vai de 1 a 100, entendeu? Vai de 1 a 100. Aí o que acontece é que você traz informações, se a viagem astral for boa, traz informações, aí você evolui. Gente, eu vou dizer para você, esta programação é importantíssima para aquele que quer aprender. O curioso não, ele vai dizer, mas você que quer aprender, tá? Pastor, a minha filha já se levantou e abriu a porta e foi colocar o lixo. Era a almofada, o lixo. Olha, tá vendo? Então vamos para os sonhos? Vamos. Eu quero interpretar mais 2 sonhos, tá?